Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como inserir e formatar áudios e vou dar também algumas sugestões de atividades possíveis de serem feitas utilizando áudios, né, utilizando sons. Em conversa com um amigo, professor de música, ele me disse que gostaria de poder usar esse tipo de atividade nas aulas dele. Então eu baseei aqui, usei como tema instrumentos musicais, ok? Mas vocês podem usar para o tema que vocês quiserem, para o conteúdo que vocês estejam trabalhando aí com os alunos de vocês. Já tem uma apresentação aqui aberta. Primeiro passo, vou dar uma dica. Eu achei aqui um fundo com um palco, né? Essa aqui é uma imagem, mas o ideal é que a gente transforme essa imagem em um PNG, porque daí a gente consegue colocar como plano de fundo. Então, o que a gente faz? Inseriu a imagem, né, ajustou aqui ao slide, venho em arquivo, fazer o download, imagem PNG. Bom, a imagem já está salva lá na minha pasta de arquivos. Vou deletar, né, essa imagem que já estava aqui no slide, vou em plano de fundo, escolher imagem, procurar. E aí eu insiro a imagem que eu acabei de salvar. Vejam que agora ela não é uma imagem solta, né? Ela realmente ficou como o plano de fundo, então você não consegue redimensionar ou mexer nessa imagem. Primeiro passo, então, é a gente encontrar as imagens e os respectivos sons, ok? Como eu faço para encontrar esses áudios? Existem alguns sites que oferecem aí sons gratuitos, como, por exemplo, o Free Sound Effects, o Sound Effects Plus, o Free SFX, freesound.org, o Sound Bible, ok? Mas eles têm pouquíssimas opções, né? Testei alguns aí, não gostei muito, não encontrei, por exemplo, o que eu precisava para essa apresentação. E a maioria deles pede que você faça uma inscrição para você poder fazer o download do áudio. Você precisa fazer essa inscrição. Outros são pagos, né? Você paga por áudio que você comprar. Além das opções dos sites, né? Eu, na verdade, achei um pouco confuso encontrar os sons que eu precisava nesses sites de áudio gratuito. A gente pode usar o YouTube também, né? Então, importante aqui digitar o som que você procura, o efeito que você procura, e que seja gratuito. Como eu expliquei no vídeo anterior, quando a gente faz a busca por termos em inglês, a gente tem uma opção maior. Então eu coloquei Free Flute Sound Effect, né, que é o som gratuito aí de flauta. Achei o que eu queria. Eu preciso copiar esse link e aí converter o vídeo de YouTube para MP3, né? Alguns sites da internet fazem essa conversão. Basta você procurar lá por converter YouTube para MP3. Ok? Coloco o link aqui, clique em converter, ele vai fazer a conversão e depois eu clico em baixar e esse áudio vai já ser salvo em MP3 lá nos downloads. Preciso pôr esse áudio depois. Olha, o áudio ficou aqui. Eu preciso salvar esse áudio no meu Drive, né? Então, eu estou usando um Chromebook, né? Talvez vocês estejam usando notebook ou um computador e o caminho seja diferente. O que é importante? Quando a gente vai compartilhar essa atividade com os alunos ou com os professores,
atividades que têm som, a gente precisa compartilhar todos os áudios com todas as pessoas, né? E isso é muito trabalhoso. Se você não fizer esse compartilhamento anteriormente, você vai começar a receber vários e-mails solicitando acesso. Então, para evitar que isso aconteça, é importante criar uma pasta, ok? Então, eu coloquei aqui sons, apresentação, instrumentos musicais. E eu salvei todos os áudios que eu vou usar nessa pasta. E aí, na hora do compartilhamento da atividade, a gente compartilha a pasta também. Entra lá no Drive e compartilha a pasta e tudo que tiver lá dentro automaticamente é compartilhado. Vou mostrar para vocês agora como inserir e formatar os áudios, ok? E dar também algumas sugestões aí de que tipo de atividade pode ser feita. Então, eu tenho aqui o violão, já inseri essa imagem. Eu vou animar essa imagem. Então, seleciono o objeto, venho em Slide, Transição, Adicionar animação. Posso escolher qualquer uma dessas opções aqui, eu vou colocar mais um, mediante clique, uma velocidade média. Ok? O objeto está animado. Agora vou inserir o áudio. Inserir áudio. Ele já está salvo lá no meu Drive, ok? Então, vou colocar aqui o áudio do violão. Importante deixar aqui no cantinho superior direito, ou no esquerdo também, eu costumo deixar aqui no direito. Porque quando você coloca em modo apresentar, aparece um menu aqui embaixo, e isso atrapalha que você clique no falante. Ok? Então, em modo apresentar, como vai ficar? Vem aqui em apresentar. A ideia da atividade é que você pergunte: que instrumento faz esse som? E aí a gente dá um tempinho lá para os alunos responderem. É o clique do mouse, surge um instrumento. Que instrumento faz esse som? Ao clique do mouse, surge o instrumento. Esteticamente, né, esse ícone aqui fica feio. Então, eu tenho algumas opções para formatar esse ícone. Eu seleciono o alto-falante, vou em formatar, opções de formatação, e aí eu posso escolher como eu vou reproduzir esse áudio. Ele pode iniciar quando eu clicar sobre ele ou automaticamente assim que o slide aparecer, né? Quando você mudar de slide. Eu posso mudar também a cor, deixá-la ali com uma corzinha camuflada no slide. Ou eu posso deixá-lo também transparente, vem em ajustes, transparência, arrasto todo o quadradinho aqui para a direita, e aí a gente não consegue mais ver o falante aqui, ok? Nem mesmo na apresentação. Então, tem algumas opções aí de formatação. Aqui no da bateria, vou modificar só a cor. Então, lembrando, a gente clica sobre o áudio, sobre o ícone, vem em formatar, opções de formatação, muda a cor, eu posso mudar a posição, o tamanho, a rotação, né, fazer os ajustes aí de brilho, contraste e transparência. Posso pôr sombra, reflexo, enfim, o que eu acabo mais realmente usando ou cor, ou aqui no ajustes eu deixo transparente. Então, esse aqui eu vou deixar com uma cor próxima ali do fundo. Aqui a gente pode deixá-lo pequenininho também, e aí vai ficar mais discreto ali na hora
do modo apresentar. Então, essa aqui foi uma sugestão de como eu posso usar o áudio. Uma outra sugestão. Eu coloquei aqui os instrumentos, ok? E eu coloquei os áudios. Então, eu vou mostrar para a criança. Olha, esse aqui é a bateria. E esse é o som da bateria. E esse é o violão. Como eu ponho o áudio aqui? Inserir, áudio. Selecionei lá o áudio do violão. Coloco o áudio sobre a imagem. E aí, nesse caso, a gente deixa esse ícone transparente. Ok? E aí, na hora de apresentar a atividade para as crianças, basta você lembrar onde você deixou, onde você inseriu esses ícones, né? Esses áudios. E esse é o resultado. Em um outro vídeo aqui do canal, eu já expliquei como construir, né, o jogo da memória. É um pouquinho trabalhoso, mas é um bicho de 7 cabeças. Esse aqui eu já deixei pronto. E apenas aqui, abaixo do número 6, eu deixei vazio. Vou inserir aqui um som, ok? Então, vou inserir áudio. Eu vou colocar o som da flauta. Deixar um pouquinho maior esse ícone. E aí eu posso deixar assim, ou eu posso deixá-lo transparente. Vou em ajustes, transparência de 100%. Cubro novamente aqui. Nesse caso, com áudios, eu não consigo agrupar o círculo e o som, né? Então tem que tomar cuidado na hora de jogar para você não clicar no local errado. Então, na hora de brincar, fica assim. Vou aumentar o zoom aqui, tá em 87% já. Então, eu quero, a criança escolhe lá, número 3, seleciono, deleto. É a flauta. Vamos procurar o som da flauta. Essa carta que ficou em branco é o som. Isso é um som de flauta? Não, não é. Ctrl Z. E aí eu escondo tudo novamente. Ah, vou querer o 3 e o 6. Pergunta para a criança, né? Que número você quer? Eles podem pedir um número por vez ou os dois números de uma vez. A criança escolheu 3 e 6. Toco o áudio. E esse é o som da flauta, então a criança achou o par. E aí, com Ctrl Z, você cobre caso a criança não tivesse encontrado o par, tá? Eu já tô deixando pronto aqui para uma próxima gravação. Mais uma sugestão de atividade. Eu posso fazer um matching game. A criança tem que formar os pares, mas não chega a ser um jogo da memória, porque todos os números, né, e as imagens, enfim, estão expostas ali para a criança ver sem a necessidade de memorizar. Então, eu tenho aqui no 1, eu escondi um som. No 2. E no 3, eu vou ainda inserir. Eu venho com... Vou inserir todo aquele processo novamente. Inserir áudio. Faltou aqui o som da flauta. Coloco o alto-falante aqui sobre o número. Pode ficar pequeno, pode ficar grande, o ícone não tem problema, né? O tamanho dele aí. Vou em ajuste, 100% de transparência. E agora eu tenho o som.
Aí eu pergunto para os meus alunos: Ah, essa aqui é a bateria. Qual é o som da bateria? É o número um, o número 2 ou o número 3? E o som do violão? É o número um, 2 ou 3? E assim por diante. Deixei algumas anotações aqui com algumas dicas. Eu coloquei nessa atividade instrumentos musicais, mas a gente pode trabalhar diversos temas, né? Em educação infantil, eu sou professora de educação infantil, então eu já trabalhei animais, eu já trabalhei letras, já trabalhei números. Professores de idiomas, né? Um professor de inglês está trabalhando alimentos com os alunos, então ele pode colocar lá uma imagem de uma maçã e no áudio ser o termo em inglês, Apple. Professores que são alfabetizadores, já estão trabalhando ali a questão de letras e fonemas, então eles podem colocar a letra e acrescentar o áudio com o fonema respectivo. E a gente pode usar o gravador de voz, né? Os gravadores de voz, existem aplicativos, existem sites. No vídeo anterior eu falei sobre o Vocaroo. E você pode gravar sua voz ou efeito sonoro, baixar a gravação e usá-lo na sua apresentação. Essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês gostem. Deixem o like aí no vídeo. E caso queiram deixar algum comentário também, fazendo algum tipo de pergunta ou deixar alguma sugestão, vai ser super válido. Obrigada e tchau!